Neste vídeo nós vamos continuar conversando com Jennifer Velt. Nós vimos que ela é intérprete de Libras. Ela também é graduada em serviço social, com pós-graduação nessa área. Ela é especialista em ensino, tradução e interpretação de Libras e mestranda em educação bilíngue para surdos. Jennifer é da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, congregação de Camaipi. Gente, essa segunda parte tá muito boa. Fica ligadinho e na descrição do vídeo a gente vai colocar um link, ok? Sobre a Bíblia traduzida para surdos. Tá muito legal. Vai lá. E na escola eu trabalhei sozinha, né? Não trabalhei em dupla. Trabalhei sozinha. Porque a criança fica muito tempo copiando do quadro, né? A gente sabe disso. Precisa trabalhar em dupla? Isso, é. Eu vou chegar lá. Então, assim, a criança fica muito tempo copiando do quadro, né? A gente sabe disso. Fica muito tempo conversando. Então, assim, a professora não fica o tempo inteiro falando. Né, a gente vê assim no segundo, no terceiro ano, né? Ela fala bastante, mas não é aquela coisa constante. Ela para eles fazerem o dever, tudo isso. Já na faculdade, não. Na faculdade é o tempo inteiro falando. Então, é uma carga mental muito grande, né? Como eu falei, eu preciso ouvir o discurso, eu preciso pensar se tem alguma palavra equivalente, né? A gente vê que no inglês, né? No inglês não existe a palavra saudade. Não existe essa palavra. Ah, mas tem I miss you, eu sinto a sua falta. Eu sinto a sua falta, mas não é a mesma palavra, né? Assim como na Libras também. Então, é um esforço mental muito grande, né? Além de ser um esforço físico também, porque eu vou estar ali utilizando também os meus braços. Eu tenho que estar muito concentrada para eu poder entender o discurso do professor, né? É uma profissão que exige muita concentração mental, né? Eu não posso ficar desligada. Se eu ficar desligada em algum momento, eu já perdi uma frase, já perdi todo o contexto. Então, assim, então a gente trabalha em dupla, porque a gente reveza de 20 em 20 minutos, né? A gente faz esse revezamento. E assim, como eu falei antes, o intérprete que vai estar descansando, digamos assim, ele vai servir de apoio também, né? De repente, falou alguma palavra que eu não me lembro o sinal. O outro intérprete, ele tem que também estar ligado para isso, né? Como eu falei antes, na versão voz. Na versão voz, a minha dupla vai ser o meu apoio. Porque tem vezes que eu estou olhando para o surdo, mas eu não estou entendendo nada que ele está falando. Então, eu vou receber aqui um soprinho, assim, ou então algum sinal que eu não entendi. Então, ele vai dar um pequeno sopro aqui no meu ouvido, né? Para poder me lembrar dessa palavra, desse sinal. Então, assim, é extremamente importante o trabalho em dupla. É muito importante, né? Porque até você vê, até um culto de 2 horas, é a mesma pessoa que fica lá na frente do púlpito fazendo? É extremamente cansativo em uma língua só. Então, em duas línguas, a situação ainda fica mais complexa, né? Então, É assim, cansativo para quem está assistindo também, né? sim, para quem está assistindo, exatamente. Então, assim, muitas instituições, elas não querem pagar por 2 intérpretes. Elas, às vezes, não querem pagar nem por um, né? A realidade é essa, às vezes não querem pagar nem por um. Então, quando você fala que são 2, aí que piora mais ainda, né? Aí que eles não querem pagar de qualquer jeito. Mas, assim, é uma luta nossa constante, porque, assim, eu posso até ficar 2 horas interpretando, então você não. Eu posso ficar. Vai estar ali o intérprete ali no canto, mas a qualidade da interpretação vai cair muito. Entendeu? Então, assim, no ensino superior, né, que eu digo que é a minha experiência, são 5 horas falando direto. O professor não para de falar. Né? São matérias como filosofia, antropologia, são matérias assim que são pesadas. Filosofia só parece que vai sair fumaça, né? Porque a gente primeiro tem que entender, né? Você fica assim, meu Deus, calma aí, deixa eu entender. Então, a gente pensa assim, a gente aqui conversando, né, 40 minutos, 1 hora, a gente pode ter a impressão de que não é muita coisa, mas interpretando,
usando aqui a sua mente e o seu corpo, né, é extremamente cansativo. Então, o revezamento é muito importante. Pelo que você falou, né, e pelo que, assim, nos primeiros minutos eu já entendi, Libras é importante, principalmente nesse mundo atual, para melhor comunicação, para atingir a maioria das pessoas, né, como um direito que o deficiente tem de ser integrado à sociedade na sua totalidade. E isso eu já entendi, a importância disso, a relevância disso. Agora eu quero que você comente para mim qual é a importância dos cristãos aprenderem Libras. O que nós cristãos temos a ver com isso? Eu acho que não sei se eu cheguei a falar isso, que eu já até falei aqui várias vezes, né? Mas que o termo correto mesmo para a gente falar é surdo mesmo, tá? É surdo. Eu sei que parece menos educado, né? Falar surdo, só que é o termo correto, porque muitos dizem surdo-mudo, né? Mudinho. Surdo-mudo. Exatamente, é surdo-mudo, é mudinho. Só que o surdo, ele tem o aparelho fonador totalmente preservado, assim como o nosso, né? O surdo, você vê que assim, ele emite sons, né? Os surdos que fizeram tratamento fonoaudiológico, eles conseguem falar, né? Até aconteceu uma certa vez comigo, eu até falei assim com meu pai, eu falei assim, pai, uma amiga surda minha vai passar aí para me entregar o negócio. Daqui a pouco ela me chamou no portão. Aí meu pai falou assim, mas Jennifer, você disse que a sua amiga surda ia vir aí, mas tem alguém lá te chamando no portão. Eu falei, mas é ela mesmo. Ela gritou meu nome, porque ela consegue falar. Entendeu? Então, exatamente. Então, assim, é claro que, como eu falei, é claro que isso vai depender de um tratamento fonoaudiológico. A maioria dos surdos tem pavor de fono, né? Porque era muito rígido, né? Imagina como é chato você ter que fazer treinamentos vocálicos sem você estar ouvindo nada. Sem ter noção, né? Do Sem que ter nenhuma noção. preferido. Exatamente. Então, assim, né? Então é surdo mesmo, como nós costumamos falar. E até a questão de deficiente auditivo, eles também não gostam muito que a gente use. Embora pareça, sim, embora pareça ser um termo mais polido. Por quê? Menina. Pois é. Eu Por aqui quê? cheia de, né, coisa, tentando, né? Fiz errado sem saber. Mas eu sei que não é assim por mal. Assim, existem deficientes auditivos, existem. Mas geralmente o deficiente auditivo vai ser aquela pessoa que ele perdeu a audição já idoso, com o passar do tempo. Geralmente o deficiente auditivo vai ser essa pessoa. Ele não vai ter uma questão de identidade com a comunidade surda, uma questão de identidade com os surdos. Entendeu? Os surdos, eles não têm vergonha de serem surdos. Os surdos, eles têm orgulho de terem a sua identidade, eles fazem a passeata do orgulho surdo, entendeu? Eles querem divulgar a sua língua, sabe? Aquela questão assim de identidade deles. Então, o deficiente auditivo não vai ver dessa forma, né? O deficiente auditivo pode ser também, né, alguém que não aprendeu a língua de sinais. Pode ser alguém que não aprendeu. É um idoso que faz somente a leitura labial, né? Então, existe essa diferença. E a questão do... Desculpa aí, pessoal. Mas é assim mesmo, né? Aqui esse espaço está sendo importante para isso mesmo, né? Então, e aí a gente chega também na questão dos cristãos, como você falou, porque eu acredito assim, né? Como cristão, em primeiro lugar, que ali os surdos eles fazem parte dos 8 grupos menos evangelizados, segundo a Junta Nacional de Missões, né? Então, eles fazem parte desse grupo menos evangelizados. E existem muitas outras religiões
que estão aprendendo Libras. Você sabe que o né? pastor lá na igreja, no departamento de missões, o pastor Marco, que coordena esse departamento, ele falou sobre isso. Ele falou sobre os grupos não alcançados e falou sobre isso, sobre os surdos. E assim, e as outras religiões, elas estão também aprendendo Libras, né? Em respeito a todas, né? Eu respeito a todas elas. E assim, a gente vê que os testemunhos de Jeová, eles lotam uma igreja só com pessoas surdas. Uau! Eles fazem o culto todo em língua de sinais. Né? Eu vejo vários anúncios de reuniões espíritas que vai ter intérprete de Libras. Uhum. Né? E assim, isso por um lado é bom, porque os surdos eles estão tendo mais opções de escolha. Mas assim, o que nós os cristãos estamos fazendo? Né? Exatamente, assim, o surdo, primeiro que o surdo ele já não pode escolher, eu quero ser da congregacional, eu quero ser da Assembleia, eu quero ser da Batista. O surdo já não tem esse direito de escolha, né? Ele tem que ir na igreja que tem intérprete. Qual é a igreja que tem o intérprete? Às vezes, ele não gosta do ritmo da Assembleia de Deus, que de repente tenha. De repente, ele não gosta daquele ritual ali de culto, mas o intérprete está ali naquela, né? E assim, meu Deus, é verdade! e isso, ele pode até desanimar de ir à igreja por causa disso. De repente, aquela tem, como nós também não gostamos, de repente, de certo ritual, ou que bate palma demais, ou que bate palma de menos, ou que, né, todas essas coisas pentecostal, tradicional. E assim, isso afasta também os surdos da igreja. Pentecostal, não pentecostal, tem igreja que é tradicional, mas tem igreja que não é pentecostal, mas é avivada, só colocando. Ah, não, claro. E todas são importantes, né? É uma questão mesmo da pessoa se adequar mais a uma ou mais a outra, né? É questão é uma coisa assim, pessoal. E o Que surdo se também, sente melhor, né? Onde se sim. sente melhor. E o surdo Então, acaba, assim, então, não tendo opção, né? pois é, a gente não pode falar assim, fica nessa. E até as igrejas que têm intérprete, o surdo não quer só se comunicar com o intérprete. Você quer ir na igreja, você só quer se comunicar com o pastor? É. É todo O mundo. surdo, ele, o surdo, ele quer se sentir acolhido, quer sentir que ele é especial ali naquele lugar, que ele é importante. Como Né? qualquer um de nós, na verdade. O ouvinte e o surdo, nós queremos a mesma coisa. Isso mesmo. Então, muitas das vezes as igrejas até têm o intérprete, mas o surdo fica ali no cantinho, escondido. Ah, já tem o intérprete, eu não preciso ir falar com ele, né? Não preciso cumprimentar ele, né? O que acontece muitas das vezes, as pessoas passam na frente do intérprete, né? E a gente vê que o surdo é totalmente o quê? O surdo é visual, né? O surdo é totalmente visual. Os ouvidos do surdo são os olhos. É a mesma coisa que no meio da pregação tapar os seus ouvidos, né? Você está conversando com uma pessoa, vem outra, corta a conversa e começa a falar em cima. Como se fosse isso, né? Corta a conversa e você fica perdido naquele assunto. Mais ou menos isso? Sim, e assim, e os surdos reclamam muito disso também. Por exemplo, eu sou ouvinte, eu estou conversando aqui com um surdo em Libras. Alguém me chama, aí eu vou e começo a conversar com a pessoa. Mas eu estava falando com surdo aqui. Só que o meu canal auditivo, que eu já estou acostumada, entendeu? Eu já estou acostumada ali com o meu canal auditivo, aí eu corto. Tipo, deixou ele no vácuo e foi falar com outra pessoa. Cortou a Exatamente. conversa e deixou ele lá. Sim. E na sala de aula também. Às vezes o surdo quer tirar uma dúvida, mas aí ele levanta a mão. Mas aí o outro aluno ouvinte falou, aí o professor vai responder. Mas o aluno surdo já tinha se manifestado antes. Mas então, como eu falei, o ambiente que tem duas línguas é muito diferente, né? Por isso que o surdo também é diferente das outras deficiências, né? Por quê?
Se eu sei que você está falando da questão da igreja, mas assim, tá tudo conectado, Uhum. sabe? E assim, por exemplo, por que que o surdo é essa questão linguística e eles batem tanto nessa questão da diferença linguística e não da falta de audição, né? Porque assim, por exemplo, existe um concurso público e tem um surdo, tem um cego, tem um cadeirante. O e um cadeirante, eles vão fazer a prova na língua deles. O surdo não. Vai ter que fazer em outra língua. Uhum. Então, a questão do surdo, né? Por isso que a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, as deficiências. Porque existe muita diferença, né? Envolve a questão de estar incluído. Como eu falei antes, a questão da língua é muito séria, né? Porque se tem uma pessoa cega aqui, ela está conversando com a gente, ela está participando ali daquele momento entre amigos, entre a família, né? Ela faz parte daquilo ali. Mas e o surdo? Está conversando com quem naquele espaço? O cadeirante, a pessoa com deficiência física, ela está interagindo, Todo mundo é. entendeu? Então, assim, Na por isso mesma que, língua, tranquilo. né, tanto numa questão informal, de um ambiente informal, quanto num ambiente formal. Né? Então é muito difícil essa questão, é muito diferente. Por isso que eles batem tanto que a gente precisa olhar os estudos pela questão linguística e não pela questão patológica. Não ver que falta a audição. A gente tem que ver o quê? Como que a gente pode aproveitar o visual, né? Como é que a gente pode ver tudo isso? E assim, né? Como eu falei, tudo isso também se reflete dentro da igreja, né? O surdo não quer conversar só com o intérprete. Ele não quer estar ali só com ele, né? Ele quer também desabafar, né? De repente uma coisa também que os estudos reclamam, por exemplo, o surdo vai fazer um gabinete com o pastor. Às vezes o surdo quer contar uma questão pessoal dele, não quer que o intérprete saiba. Só pro Às vezes, pastor. às vezes já é difícil contar para um, porque é uma questão muito íntima. Você já vai ter que contar para dois, Uhum. né? E também assim, existe toda uma questão ética do intérprete, né? A questão do sigilo, tudo isso, né, que também é uma outra questão, mas, mas é difícil, né? É difícil isso, você ter que ter mais uma pessoa ali, né? Então, assim, é muito importante para nós, enquanto igreja, né? Como eu falei, como que o evangelismo aos surdos está chegando? Existe, mas ainda é pequeno, sabe? E por isso que é extremamente importante nós aprendermos a língua de sinais, sabe? Até às vezes a gente fica assim. Antigamente o surdo era muito confundido com o quê? Como se tivesse uma deficiência mental, né? Antigamente era assim. Mas por quê? Você pensa bem. A maioria das famílias não sabe Libras, né? Muitas das vezes ele não tem com quem desabafar. Ou às vezes algumas até sabem, só que sabem o mínimo, né? Sabem fazer oi, água, comida. Só que para quando Ou você quer desabafar, necessário para ver aquela interação familiar, né? Que às vezes não vai nem ter a ver com nenhum sinal de Libras. Né? É sinal que fala? Sinal? sim, Não tem nem a ver com sinal de Libras, mas algo que se estabeleceu naquela família, né? Igual, sei sim, lá, vamos comer, algo assim, ó, tá na hora de comer. Algo que eu não sei se sim. isso existe em Libras, tá? Mas tô falando um sinal particular daquela família especificamente, né? E assim, e mesmo que a família crie, a gente chama dos sinais caseiros, que não é exatamente a Libras, mesmo assim ainda é muito superficial, né? E pelo surdo não conseguir colocar para fora, ele acaba ficando muitas vezes o quê? Agitado, uma criança. Vamos ver uma criança. A criança acaba ficando agitado. E aí a pessoa pensa o quê? Ih, tem outra deficiência. Tem alguma coisa mental também, mas não é. Quanto que assim, é só uma questão comunicativa. Imagine você querer se expressar, você querer falar um pedido seu, você querer abrir seu coração, mas só que Consegue, fica nervoso, o pessoal atribui a outra coisa. É, caramba, hein? exatamente.
né? Então, né, como isso era feito muito, né, anos atrás, isso era muito associado uma coisa a outra. Né? E às vezes até se dão remédios que a pessoa nem precisa tomar, e às vezes remédios fortes mesmo, né? Remédios fortes psiquiátricos, a pessoa não tem nada, até acaba adquirindo, até acaba ficando mesmo tendo alguma coisa por isso, né? Isso que eu falei, tudo isso tem a ver, né, enquanto cristão. Né? A gente não pode chegar só assim, a responsabilidade é do intérprete. Assim, às vezes a gente pensa assim, ah, ele já tem o intérprete dele na escola, pode ter o intérprete na escola e ter o intérprete, né, na igreja, só que não necessariamente ele vai ter afinidade com aquela pessoa para poder se abrir, né? Não necessariamente, assim como nós também. Nós também, né? Todo mundo que a gente quer se abrir. Às vezes ele quer se abrir com alguém da família, né? Às vezes ele quer se abrir com outra pessoa da igreja, né? Então a comunicação é extremamente importante. E assim como a questão do evangelismo mesmo, né? Como a gente costuma falar assim, Deus sabe Libras, né? E assim, o ensino que chega para nós, muitas vezes não chega para o surdo, né? Eu conheço uma surda que ela teve bastante estudo e ela é bem esclarecida, só que ela desanima de ir na escola dominical, por quê? Porque ela falou assim, eu vou na escola dominical e sempre ensinam só Adão e Eva. Eu quero mais do que isso, Uhum. entendeu? A gente não pode partir do ponto de que todos os surdos são iguais, né? Porque existe essa diferença. Então, assim, imagina você querer ir na escola dominical, você querer aprender mais da Bíblia, só que é sempre Adão e Eva, é sempre um estudo ali muito simples, né? Porque muitos não têm acesso, mas exatamente. Então assim, então nós como igreja, nós precisamos aprender Libras, sabe? É um dever nosso, porque é um membro, ele faz parte também do corpo de Cristo, E quem ser sabe? Ele inserido faz somos parte ali nós, daquilo né? ali. Sim, exatamente. E o surdo, ele quer participar também. De repente, ele quer entrar em algum ministério. E o intérprete vai ter que sempre ficar com ele em tudo que ele for fazer, sabe? De repente, né, como a gente fala, que é a bengala, né? Que o intérprete é a bengala do surdo. De repente, de início, né? Por exemplo, eu quero implantar um curso de Libras na minha igreja, né? De repente, de início, ele vai ficar só com o intérprete mesmo. Só que isso tem que ser uma condição temporária, sabe? Isso não pode ser uma condição permanente, Olha porque as a ideias. gente acaba delegando ao intérprete. Porque a gente acaba delegando ao intérprete essa responsabilidade. E muitos surdos desanimam de ir à igreja. Muitos surdos desanimam de ir ali. E Então, o traz que é. questões assim de perda de não só de conhecimento, mas prejuízo para a própria espiritualidade nesse sentido, né? Podendo crescer, continua naquilo mesmo, porque não existem subsídios para esse crescimento do surdo, né? Nesse sentido. Sim, exatamente. Sim, porque o surdo vai precisar, além desse apoio espiritual, né, a gente vê a questão bíblica também. Por quê? Já existe ali a Bíblia em Libras. Já foi gravada a Bíblia em Libras, né, em vídeo. Já existe. Gravaram tudo. Só que a Bíblia, ali naquele momento, né, de estudo que vai estar ali na hora da igreja, todo mundo vai estar lendo a Bíblia, né? E vai estar em português. O português é a segunda língua dele, não é a primeira, Isso que né? essa era a minha dúvida. O surdo ele sabe ler português? Sim, o surdo sabe ler, só que muitas pessoas falam assim: "Ah, mas o surdo escreveu errado, escreveu um bilhete errado para mim". Na verdade, ele não escreveu errado, ele escreveu Depende em do ponto de Libras, vista, né? Ah, entendi. Depende da entendeu? perspectiva, né? Exatamente, ele escreveu em Libras. Até quando for assim, por exemplo, corrigir uma redação de um surdo, né? O ideal é você tem que corrigir o quê? O sentido e não o português. Você Uhum, tem que corrigir o sentido ali daquela redação, né? Daquela escrita ali. E entendi. até
para os surdos é mais fácil a Bíblia na linguagem de hoje. Não porque ele não tenha capacidade de ler qualquer Bíblia, né? Não por isso, mas justamente por essa questão mesmo linguística. Pela clareza, né? Você sabe que Exatamente. eu estava vendo um estudo, mudando um pouquinho o assunto, mas ainda nesse assunto, um estudo, um pastor falando como ler a Bíblia, né? Ensinando, uma palestra muito legal. Quem quiser me pede que eu envio o link depois. E ele falou sobre isso, porque a questão de você ler a Bíblia nessa linguagem que normalmente a gente tem na igreja, esse português mais antigo, vai te causar lacunas, você não vai compreender o significado total daquilo. Então não há problema nenhum pegar uma linguagem mais atualizada e passar a ler, porque aí ele até comparou, como se você pegasse um verso daqueles bem do começo aí do Brasil se instalando, pega um verso daquele, um poema, e lê aquilo. Você vai ler palavras rebuscadas com português arcaico e o sentido se perde, porque você não vai compreender na totalidade. Aí ele falou sobre isso, sobre uma Bíblia mais que te aproprie mais do significado daquilo. Aí é isso que você recomenda, então, para o surdo também, já voltando para o nosso assunto, né? Sim, exatamente. E assim, né? Por isso, eu creio que também se torna mais importante para o surdo a escola dominical, né? A EBD, e também ou células, né? Que muitas igrejas têm adotado as células, porque você tem esse tete a tete, e você pode pegar um texto bíblico para você ler. Você pode tirar aqui ali aquela dúvida, né? Que o culto, que também é importante, né? Mas é um outro momento. Eu posso fazer sinais no culto que o surdo não vai entender, porque se ele for um novo convertido, ele não vai conhecer aqueles sinais de cara, né? E na escola dominical ou na célula, ele vai ter essa oportunidade, né? Então é muito importante não sei, né, células, pequenos grupos, a escola dominical, coisas assim nesse sentido, atividades nesse sentido, para ter essa relação, né, de tirar dúvidas sobre a Bíblia, de conversar mais sobre a Bíblia, a questão do português também, né, ver essa questão do português, porque muitos também desanimam de ler a Bíblia por isso, né? Como ouvintes, muitos já desanimam, que dizem que não entendem na sua própria língua, né? Isso acontece muito. E para o surdo ainda tem essa questão de que, né, não está na língua dele. Então é muito importante. Você disse que já está gravada a Bíblia em Libras. Esse link, ele é disponível? Ele é gratuito? Olha, posso verificar isso melhor para ver, porque eles gravaram inclusive recentemente, não é uma coisa antiga não, que eles têm, e eu posso estar divulgando, eu passo para você para eu poder ver com certeza. Legal. Como que é essa questão da Bíblia. Legal. Agora, você falou algo que me chamou a atenção, que tem tudo a ver com essa série que a gente está fazendo na EBD, né? Esse quadro Refletindo Deus. Você falou assim, a gente falou de algo na igreja e você voltou e remeteu à sala de aula e falou assim, eu sei, a gente estava falando aqui sobre o surdo na igreja, mas aí e começou a falar da sala de aula. O que eu quero frisar é exatamente isso. Que é importante que a gente entenda que a gente não é uma pessoa na igreja e uma pessoa na outra coisa que a gente faz da vida, profissionalmente, por exemplo. Né? A Jennifer, ela foi passeando aí entre a igreja e o que ela faz profissionalmente, porque é uma coisa só. O que ela é. E essa série foi criada justamente com esse pensamento de que a gente é. E o que a gente é para o reino primeiro. Então, se eu sou professora, eu sou professora no reino e atuo profissionalmente com isso. Da mesma maneira, a Jennifer, ou você com a sua profissão, sua área de atuação em casa. A Jennifer é intérprete de Libras e ela vai usar isso tanto na profissão dela,
como ela é isso e usa para o reino, ela usa para se relacionar. Isso é algo profundamente bíblico, porque somos seres relacionais. E ficou claro, pelo menos para mim, acredito que para você tenha ficado também, o quanto eu, particularmente, achava que tinha certa empatia pelas pessoas. E percebi pelo vídeo, os vídeos que eu tenho ouvido até agora, né, que a gente tem realizado aqui junto, que eu sou menos empática do que eu achava. Já acho que não sei se era muito, mas eu nunca pensei num surdo nessa perspectiva de ele querer o relacionamento, ele querer desabafar, ele querer conversar com o pastor e ter que estar sempre uma pessoa, uma figura, né? Então, assim, o que a gente é para o reino. E a Jennifer vai dizer para a gente agora o cerne dessa série, já que a gente já bateu um papo bem gostoso a respeito de várias questões dessa questão do surto e da Libras. Jennifer, responde para mim a pergunta que não quer calar. Como você reflete Deus nessa sua área de atuação? Você sendo intérprete de Libras, como Deus é refletido nisso? Como você falou, né? A gente é uma pessoa por inteiro, né? E a gente é a mesma pessoa em diversos ambientes, né? No meu espaço de trabalho. Deveríamos ser, né? Ou que sejamos. Que Deus nos ajude. Deus me ajude. Deus nos ajude, exatamente. E assim, eu tento, né, refletir Deus, é uma tentativa, né? Eu tomara que eu esteja conseguindo de alguma forma, mesmo que seja a mínima, e eu penso nisso sempre, né? Porque mesmo que assim, a gente não pode falar ali claramente, né, na frente da sala de aula, né? Eu não posso falar ali de Deus. Uhum. Só que nós refletimos Deus muito mais pelas nossas ações, né? É pelas nossas ações. E quem me vê todo dia são os surdos, né? Os surdos me veem todo dia. Estão comigo mais até do que a minha família. Nosso local de trabalho, eu acho que são, não sei se as primeiras pessoas, mas talvez as primeiras pessoas que possam declarar a nossa vida mesmo, né? A nossa vida, se nós somos cristãos de verdade. E existem momentos, enquanto cristã, que são difíceis de ser intérprete, né? Existem momentos que alguém fala mal de Deus. E eu preciso fazer isso em Libras, porque não é o meu discurso. Eu não estou fazendo o meu discurso, né? Eu estou fazendo o discurso de outra pessoa. E isso é muito difícil. Só que isso não apaga, né, a nossa luz que nós temos que ser como cristãos. E ali dentro, naquele momento de interpretar, a gente não pode falar de Deus, né? Mas eu sempre tento procurar alguma brecha para poder falar na hora do intervalo, né? Existem surdos que passam a ter afinidade com você, né? Como com qualquer pessoa é assim, e acabam se abrindo de outra forma, que perguntam como que poderia tomar aquela decisão, traz coisas de família, né? Eu sempre tento falar, olha, tento falar de Deus, colocar Deus ali naquela decisão, né? Que Deus não ia se agradar daquela situação ali, né? Como eu falei, às vezes o surdo vê em nós, intérpretes, uma pessoa que ele possa se abrir. Você atua também como conselheira, né? Sim. Sim, existem vezes que o surdo, ele briga na sala de aula, como qualquer pessoa, sabe? Que ele se irrita com alguém. E aí você pode chegar e falar, olha, perdoa a pessoa, tenta colocar ali o perdão, né? De alguma forma, tenta fazer alguma coisa ali para botar o perdão ali na cabeça da pessoa. Então, os nossos atos diários, né, que refletem Deus. E o nosso
ambiente de trabalho, então é extremamente o lugar realmente que acho que as pessoas conhecem bem a gente, conhecem bem porque estão ali com você todo dia, né? Então eu sempre penso isso também. Não cheguei aonde eu cheguei, né, como intérprete, como eu falei para você, assim porque eu tenho um familiar ou porque eu já conhecia. Não, eu nunca imaginava trabalhar com isso, né? Então eu penso assim, Deus não me colocou nisso só para eu ganhar dinheiro. Não pode ter sido, entendeu? Não pode ter sido só para isso que que eu cheguei para aprender essa língua, que não é uma coisa que se ensina na escola, né, que deveria ser ensinado desde criança, né, assim como o inglês, porque qual é a chance de eu conviver com um estrangeiro ou com um amiguinho surdo? Qual é a chance que eu tenho maior, né? Não, não, né, não querendo desmerecer nenhuma língua, mas a língua, ela envolve muita questão de poder, de prestígio. A língua envolve muito isso, né? Por isso que são todas essas questões aqui que eu falei, muito mais, porque eu tenho muito mais chance de encontrar, de ser, por exemplo, né? A pessoa fala assim, mas você é intérprete, então você que tem que conviver com surdo. Só que pode chegar, se eu for professora, pode chegar um aluno surdo na minha sala, né? E o intérprete não é o professor. O intérprete não é professor. Eu posso, de repente, ter que consertar o computador de alguém surdo. Pode chegar um surdo na minha academia, de repente, né? Em todos os setores pode chegar uma pessoa surda, né? Inclusive até onde eu trabalhava, o surdo, ele escreveu, veja bem, ele escreveu que ele queria um atestado para fazer atividade física. Ele escreveu que era isso, né? Para você ver. E aí, não sei o que é que entenderam lá, né? Que ele só veio para mim depois e deram uma injeção nele. Entendeu? Então, assim, e ele escreveu o que ele queria, sabe? E a gente já falando a mesma língua, a gente já se desentende muito. Imagina a gente falando línguas diferentes, sabe? Os surdos precisam ouvir Deus, os surdos precisam conhecer a palavra de Deus. Como Os surdos... ouvirão se não há quem pregue? Né? Exatamente. E assim, e essa é uma responsabilidade da igreja, sabe? Não é uma responsabilidade de um ou de dois, porque a igreja é um corpo. A gente não pode deixar delegado só a uma pessoa aquilo ali, sabe? Então, assim, a gente não precisa, de repente, ser intérprete de Libras. Eu não preciso ser intérprete de Libras para me comunicar com surdo, sabe? Eu posso fazer um curso básico, eu posso ter sinais básicos só para eu poder começar a me comunicar com ele. Só de você chegar para o surdo e você Eu cumprimentar estava ele. falando assim para mim, tá vendo, Tamara? Exatamente. A gente, assim, o cristão, de você chegar assim pro surdo, e se você chegar e você cumprimentar ele, se você der a paz do Senhor, se você perguntar se ele está bem, ele vai ficar extremamente feliz. Legal. Ele vai achar que você sabe tudo e já vai começar a fazer um monte de coisa. Você calma, calma, calma. Mas ele vai ficar muito feliz, sabe? Assim, até no meio secundário, até na faculdade que eu trabalho, os surdos, eles querem que os professores deem aula em Libras, sabe? Esse é o sonho deles. Às vezes o professor ensina uma frase para ele, ensina uma frase em psicologia, né? Eles têm essa matéria lá de psicologia. Fazer uma frase em Libras. Não sei. A teoria de Gestalt é isso, isso, isso. Uma frase pequena. Tu tem que ver a alegria deles, sabe? Aí eles até falam assim, às vezes, falam assim, gente, você fica triste se eu fizer um pouquinho? Eu falei, gente, triste? Deixa eu sentar aqui, pode ficar à vontade, sabe? Eles ficam muito felizes, e esse é o sonho deles, que os professores deem aula em Libras, que não precisa do intérprete, né? Até porque, por melhor que o intérprete faça, nunca vai passar 100%, isso em qualquer língua,
né? Nunca vai passar 100% o que você quer falar. Sempre existem alterações porque são cabeças diferentes, né? Então, assim, além de você demonstrar que você se importa com a pessoa, mesmo que seja uma frase que você diga para ela está dizendo assim: nossa, eu sou reconhecida do jeito que eu sou, na minha língua, na minha identidade, entendeu? A pessoa está se esforçando para isso. Não precisa todas as pessoas, a igreja inteira virar intérprete de Libras. Mas só do se sentir integrado, de conhecer alguns sinais, de você aprender algum sinal, de você falar assim, seja bem-vindo, Jesus te ama, sabe? E, de repente, quem sabe se aprofundar com aquilo ali. O sonho dos surdos é que seja uma sociedade bilíngue, que eles possam ir comprar pão e o padeiro saiba o sinal de pão. Legal, hein? Sabe? Ai, até me empolguei agora. Vai que é mais uma língua aí pra mim. Sim. Ai, poxa. Bom demais, gente. Poxa vida. Posso pedir um favor? Pode. Você quer falar mais alguma coisa a respeito de qualquer assunto que a gente tocou aqui? Que aí se não quiser falar, eu peço meu favor. Se quiser falar, aí você fala e então eu peço o que eu quero pedir. Tá. Eu vou só, assim, um pedido, né? Que nós possamos olhar o surdo enquanto um ser humano, tão capaz como qualquer outra pessoa. Não como coitadinho. Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Enquanto surdo, não como mudinho, ele não é mudinho, sabe? Não com termos pejorativos, mas é um ser humano tão capaz quanto eu, que tem uma língua diferente da minha. Se desde a educação infantil já fosse inserida a disciplina de Libras, sabe? Essa é uma luta dos surdos, que seja inserida essa disciplina desde a educação infantil para que nós possamos se comunicar. Precisamos de direitos diferentes, mas que esses direitos diferentes não nos torna melhores ou piores ou capazes ou incapazes. Verdade. Ok, posso fazer meu pedido? Pode. Então eu vou me despedir do pessoal após esse vídeo maravilhoso que ampliou muito a minha visão a respeito. Quero pedir a você para assistir. Não se esqueça, se inscreva lá no canal da Igreja Evangélica Congregacional de Magarça, no YouTube é IEC Magarça. Ativa o sininho que toda vez que a gente postar você vai receber. Agora, o meu pedido é o seguinte. Primeiro, Tamara está dizendo, gente, foi muito bom estar aqui. Beijo para todo mundo, beijo para Jennifer. E, Jennifer, eu queria perguntar se você pode se despedir em Libras. Primeiro você fala em português o que é, depois fazendo sinal, pode ser? Tá. Vou fazer. Diz que eu vou falar aqui. Tá. Eu vou dizer que foi um prazer estar junto com vocês. Tá? Obrigada, tá? Tá bom. Como fala obrigada? Obrigada. Assim? Isso, obrigada. Obrigada. Ó, essa mão aqui. Isso, Aqui. e essa aqui. Ó, aula. Isso, obrigada. Assim? Isso, tá certo, certinho. Beijinho. Tá bom. Beijo.